Olá, meninas e meninos, sou o professor Cirineu da Matriz Curricular de Física, do Grupo Ciências da Natureza. Vou fazer mais uma aula de eletricidade para o terceirão, falando sobre a associação de resistores. Tá? Nós vimos lá as leis de Ohm e agora nós vamos aplicar isso para mais de um resistor, né? O circuito associado em série ou paralelo. Aí lembrando que vocês podem me conectar pelo e-mail, quando não estiver online, lá fazer as perguntas que vocês tiverem dúvidas. Bom, eu vou demonstrar para vocês então, na planilha, eu vou usar uma demonstração eletrônica do circuito paralelo e circuito em série, onde eu vou medir a corrente elétrica, a tensão elétrica. Só para vocês terem uma noção, o circuito paralelo é o circuito de residências, casas, apartamentos, prédios, onde você desliga uma lâmpada da sala, continua a lâmpada acesa na cozinha independente. Já o circuito série não, o circuito série você desliga uma lâmpada, todas as demais desligariam. Um exemplo disso é o arranjo de lâmpadas de Natal, né? Os arranjos mais antigos, quando queimava uma lâmpadazinha, todas as demais queimavam, porque não circula a corrente. No paralelo, a corrente é independente, no circuito em série, a corrente é uma corrente igual, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos continuar, né, com a nossa aula de eletrodinâmica. Eu já falei há pouco na abertura que nós vamos tratar dos circuitos eletrônicos, ou chamado a associação de resistores, né? Então segue aí o e-mail para alguma informação que queiram buscar quando não estiver online, né? O e-mail da Secretaria de Educação, professorsedes.sc.gov.br, é o e-mail institucional que eu atendo, certo? Bom, circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais são que simples associações, né? São circuitos que eu tenho mais de um resistor, então eu digo que é uma associação, mais de um resistor ligado. Circuito simples é um resistor só, no circuito que eu tenho com uma fonte, o condutor, a chave e o resistor, caso tenha, né? Então, o circuito paralelo, gente. Paralelo, um exemplo de circuito em paralelo é as casas, as residências. Quando instalamos uma residência, nós instalamos ela sempre em paralelo, ou seja, sempre os elementos vão estar ligados em paralelo para manter a tensão elétrica. E o circuito em série é um circuito que, por exemplo, é um arranjo de lâmpadas de Natal, aqueles arranjos que se coloca nas árvores de Natal, as lâmpadas são associadas em série. Então tem arranjos, né, de lâmpadas em série. Isso ocorre no circuito com mais de um resistor. Então aqui eu tenho o modelo de um circuito simples, né, com uma fonte de tensão, com uma chave, a fonte vai alimentar o circuito, a corrente vai circular, vai chegar no resistor e o resistor vai dissipar, vai transformar a energia elétrica que a corrente carrega em energia luminosa, sonora, em várias formas de energia que pode ser transformada pelos aparelhos elétricos, né? Bom, e o resistor, de forma geral, ele pode se apresentar de várias formas, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma resistência de chuveiro, né? Mas poderia ser uma lâmpada, poderia ser um resistor de uma placa eletrônica, né? Os circuitos eletrônicos, eles trazem esse modelo de resistor, né? Resistor cerâmico com grafite dentro, né? Carvão, e aí a resistência desse elemento aqui vai fazer com que a corrente elétrica seja limitada ao passar, né, pelo condutor, que é o fio metálico. Então ele vai limitar, de certa forma, a passagem, vai dissipar energia. Bom, já falei das cores também, né? As cores representam a medida da resistência, né? Eu posso medir experimental, posso medir isso de forma com aparelho, né? E também posso o multímetro, né? O ohmímetro,
ou posso contar pelas cores. Isso eu já falei também. E aí, o Ohm, George Simon Ohm, o alemão George Simon Ohm, nós falamos, ele demonstrou que a resistência ela é proporcional à tensão aplicada. E a resistência é inversamente à corrente. Então a corrente elétrica ela diminui quando eu aumento a resistência. Dada a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Aí eu mostrei para vocês na forma como é que eu faço essa definição aqui, quando é que eu vou dividir, quando é que eu vou multiplicar. A tensão é a corrente multiplicado pela resistência. Quando eu quero a resistência, eu divido a tensão pela corrente. Quando eu quero a corrente, eu divido a tensão pela resistência, né? A lei de Ohm. Bom, então a associação em série, quando eu tenho uma resistência ligada na sequência da outra, eu digo que esse circuito está ligado em série. Uma característica muito importante é que a corrente vai ter um único caminho. Tá? Elas são conectadas, os resistores são conectados um na sequência do outro, então permite um único caminho para resistência elétrica, né? Ela não tem dois caminhos, ela tem um único caminho. E aí a corrente, ela não dividindo, ela tendo um único caminho, ela acaba sendo igual, ou seja, a corrente que vai circular nas resistências tem um valor igual. Tá? Vai depender da intensidade da resistência equivalente, mas ela vai ser igual em todos os resistores. Aí eu vou montar aqui um modelo eletrônico, né, uma forma eletrônica, demonstrar virtual na planilha eletrônica. Então, nessa lousa digital aqui eu vou mostrar como é que eu faço a ligação em série. Tá? Então eu tenho a fonte de tensão, tenho dois resistores conectados aqui. Eu tenho um na sequência do outro. Olha só, o condutor vermelho passa pelo resistor, depois vai conectar o outro resistor, o azul, e aí você conecta a fonte. Então, a corrente só tem um caminho, ela vai circular no circuito por um único caminho. Se eu desligar um dos dois aqui, vai apagar todo o circuito, porque não vai circular mais corrente. Eu interrompo aqui a passagem. Eu vou tirar, então, por exemplo, a lâmpada 1. Todo o circuito apagou. Se eu conecto a lâmpada aqui, todo o circuito passa a funcionar, porque a corrente ela é igual, ou seja, ela tem um único caminho. Ela não se divide. Então, torna todos os resistores dependem daquela corrente. Bom, retirando, então, todas apagam porque eu interrompo o circuito. Aí, se eu quiser uma planilha virtual para testar aqui a tensão e a corrente, vou pegar esse circuito, veja que ele é um circuito que tem um único caminho. Quando acaba um resistor, começa o outro. Quando acaba um, começa o outro. Não tem uma divisão aqui no meio, não é dividido o circuito. Então, a corrente vai sair do polo positivo, vai passar em todos os resistores, e esse vai ser o único caminho. Por isso, o circuito é dito série, que a corrente só tem um único caminho e de forma que ela vai circular com valor igual. Se ela passar aqui no resistor com o valor, ela vai passar em todos com o mesmo valor. Mas primeiro eu vou demonstrar para vocês como é que se comporta a tensão no circuito em série. Tá? Então eu vou pegar aqui, a fonte é 120 volt. O voltímetro ele é colocado em paralelo para você ter a menor resistência possível e nisso não vai atrapalhar na medida que você vai ter da tensão. Bom, a fonte é 120 volt, então se eu pegar todos os resistores juntos tem que ser igual a 120 volt. Vamos medir então o primeiro resistor. Mediu 20 volt. Então 20 volts aqui, ó, de 120 e 20 volts ficou aqui. Agora o resistor 40 volts, resistor 2, 40 volts. Então olha só, deu 60 já. Então esse aqui só pode ser 60, esse resistor de baixo, para dar 120, 20 mais 40, e aqui vai ter que ser 60. Medindo 60 volts. Então olha só, 20 mais 40, 60, mais 60, 120 volts. A tensão é a soma das tensões. Então a tensão da fonte é a soma das tensões
dos resistores. Aí só para relembrar vocês, pela lei de Ohm, a resistência do resistor é equivalente à tensão. Quanto maior a tensão, maior a resistência. Vamos medir a corrente agora. Então, colocando o nosso amperímetro, medida 2 amperes. Então, eu tenho 2 amperes no primeiro resistor. Como nós vimos, a resistência do circuito equivalente, a resistência equivalente, ela vai mostrar quanto vai passar igualmente de corrente em todos. Primeiro, 2 amperes. Segundo, 2 amperes também. Veja, o primeiro passa 2 amperes, o segundo 2 amperes. A tensão é diferente porque depende da resistência, mas a corrente é igual aqui. Então, passando aqui para o último, medimos em série. Quando você coloca um amperímetro, você tem que colocar ele em série. Ou seja, você liga um na sequência do outro. Na sequência, para impedir que, nesse caso aqui, nós temos uma resistência infinita, né? Bom, então, continuando aqui. 2 amperes também? 2 amperes também. A medida de corrente elétrica é 2 amperes. Bom, a corrente é a mesma e a tensão se divide entre a resistência. Essa é uma parte importante que vocês têm que guardar. A corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Se eu quiser, por exemplo, descobrir a resistência equivalente, né? A resistência equivalente é a soma das resistências. Então, é a resistência equivalente que vai limitar a passagem da mesma corrente. Então, depende lá do valor da resistência equivalente. Bom, então nós vamos pegar o circuito virtual aqui, colocamos aqui 2 amperes, todos vão ter 2 amperes, a resistência equivalente que vai passar 2 amperes é a soma das resistências. Então, para você determinar a resistência equivalente, você soma os resistores em série. Lembrem sempre que aqui não tem divisão. Quando não há divisão, o circuito está em série. Aí a corrente é a mesma e a tensão se divide. Ou seja, nós temos uma tensão proporcional a cada resistência. Bom, então aqui aplicando a lei de Ohm, eu posso descobrir a resistência de cada resistor, certo? Eu posso descobrir de cada um, independente, não a resistência total. A resistência que eu estou mostrando é a resistência de cada um resistor. Então a corrente é igual, a corrente aqui é igual, corrente elétrica, a tensão depende da resistência, portanto eu vou ter um valor de resistência. Bom, no circuito em paralelo, que é o caso das residências e prédios, residências, usam o circuito em paralelo, porque se eu desligar uma lâmpada num determinado espaço da residência, eu não vou impedir a outra de ficar funcionando. Tá? Então o paralelo é o circuito mais adequado. Se você tivesse em série, desligou a lâmpada da sala, todas desligariam. O paralelo não, elas estão independentes. A corrente se divide, portanto ela fica independente. E o detalhe é que num circuito em paralelo você liga as resistências lado a lado, ou seja, negativo com negativo, positivo com positivo. Final com final, início com início. E nesse caso, você vai permitir que a corrente ela procure o caminho. Ela vai procurar o caminho, todos os resistores vai ter corrente circulando, mas ela vai procurar caminhos independentes, né? E nesse modelo aqui virtual, então, quando retiramos a lâmpada, vai acontecer o efeito da outra lâmpada continuar iluminando, acesa. Então eu tenho aqui o circuito, né? Tenho 2 lâmpadas, ligando as lâmpadas no circuito, veja, negativo com negativo, positivo com positivo. Todo o azul ligado com azul, o vermelho ligado com vermelho. Se eu tirar, por exemplo, a primeira lâmpada,
Se eu desligar ela, vou lá na sala, desligo, a cozinha continua acesa. Porque o circuito é independente, né? Olha, positivo com positivo, negativo com negativo. Então eu não interrompo aqui porque eu tenho conectado a rede independente. Então desliga uma, as outras permanecem acesas. Agora o modelo do circuito. Nós vamos medir aqui a tensão para verificar como é que se comporta a tensão e a corrente no circuito. E aí eu vou lembrar vocês que no circuito em paralelo, a resistência total, a resistência equivalente, ela seria uma resistência que substitui todas as resistências ao mesmo tempo. Então por isso ela é chamada equivalente. Ela equivale a todas juntas ao mesmo tempo, né? Então 120 volts a fonte, ó, em paralelo, eu tenho aqui a resistência menor em paralelo, coloco o circuito, o voltímetro ligado em paralelo. Caso contrário, você teria uma resistência infinita, né? É o caso de série, né? Então isso pode proporcionar um dano no aparelho. Bom, então aqui eu vou pegar o voltímetro e vou medir na resistência do meio. Medindo do meio, vamos ver aqui quanto tem. 120 volts. Olha, medimos a fonte, 120 volts. Medimos a resistência do meio, 120 volts. Agora vamos medir a resistência final aqui. 120 volts também, olha só. Por isso que o circuito em paralelo, a resistência ela diminui, a tensão se mantém, a corrente se divide, tá? A corrente vai sair do polo positivo aqui da fonte, vai chegar nesse ponto em preto que é o nó, nós chamamos de nó, onde as correntes se dividem ou se somam. Nesse ponto, então, a corrente vai se dividir, vai passar um pouquinho na resistência do meio e outra parte vai circular na corrente da ponta. Bom, eu já medi as tensões, já vi que dá igual, vamos medir a corrente. O voltímetro, o amperímetro tem que ser ligado em série para que eu não tenha aqui o problema de ter uma medida irregular na corrente elétrica, né? Então, ele tem uma resistência infinita, eu meço sempre em série o amperímetro, o voltímetro tem que ser em paralelo, tá? O amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Então vamos ver aqui 2 amperes. 2 amperes a corrente elétrica no primeiro caminho aqui, que seria o caminho que sai da fonte. Agora vamos ver no resistor do meio. Instalando o amperímetro em série, olha só, em série. Aqui vai medir 1 ampere. Note que se dividiu aqui, ó, 2 amperes chegou no nó, nesse ponto onde emendou o caminho das duas resistências, né? Há um ponto aqui onde a conexão, né? 1 ampere, então aqui só vai poder ser, no resistor da ponta, só vai poder ser 1. Tá? Então eu vou medir também, só para confirmarmos, 1 ampere também. Tá? Então 2 amperes sai da fonte, se divide 1 ampere para cada resistência. Se aqui passa 1 ampere e aqui passa 1 ampere, quanto seria essa resistência do meio? Seria igual, né? As duas seriam iguais, porque a corrente é igual nas duas, né? Se aqui passasse mais corrente, essa resistência seria menor. Se aqui passasse menos corrente, a resistência seria maior. Para você encontrar, usa a lei de Ohm, né? Tensão é resistência multiplicado pela corrente. Se eu quiser a resistência, divido a tensão pela corrente, que vai dar 120 ohms. Então a tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências, que são independentes, né? Correntes independentes. Para calcular toda a função matemática, eu vou pular nesse momento e vou só passar para vocês as duas funções para o paralelo. Tem uma outra que eu não coloquei aqui, vou colocar no circuito misto, mas em paralelo, nós chamamos o inverso das resistências. Tá? É uma manipulação algébrica que eu passo aqui a corrente da fonte, é igual à soma das correntes do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3.
Aí para encontrar a corrente eu divido a tensão pela resistência. E como a tensão é igual, corta a tensão, fica 1 em cima. Então é chamado inverso das resistências. 1 sobre a resistência equivalente é o inverso, tá? Está invertida, a resistência está embaixo. Então o inverso do resistor 1, o inverso do resistor 2, o inverso do resistor 3, mais quantos houver, N resistores. Essa função eu posso resolver para quantos resistores eu desejar. Tá? Aí tem uma outra que, se eu manipular um pouquinho essa equação aqui, algébrica, eu consigo chegar nessa outra fórmula aqui, mas essa aqui só pode ser resolvida de 2 em 2. O inverso da resistência você pode resolver de vários resistores ao mesmo tempo. Aqui é chamado produto pela soma. Você multiplica o resistor 1 pelo 2 e divide pela soma do resistor 1 mais o 2. Aí sai um resistor equivalente que vale pelo valor do 1 com o 2. Isso é chamado produto, multiplicação, né? Produto dividido pela soma. Produto, multiplicação, barrinha dividido pela soma. Mas só pode ser resolvido de 2 em 2. Eu não posso resolver, por exemplo, né, com essa função, para 3 resistores ao mesmo tempo. Né? E ainda tem uma função, quando os resistores forem iguais, eu pego o valor de um resistor e divido pelo número de resistências iguais. Tá? Então eu também posso utilizar resistor equivalente se forem iguais o valor. Né? No resistor equivalente, portanto, é sempre menor que a menor resistência do circuito. Então, se eu tenho um resistor de 2 ohms, a resistência equivalente ela tem que ser menor. Valor menor que o menor resistor. Bom, então, com essas definições, concluindo, resumindo aqui, o resumo das funções matemáticas, série, né, e paralelo. Ainda aqui eu posso manipular essa equação, né, do paralelo e fazer o produto pela soma, e também posso fazer para valores de resistências iguais, eu posso dividir o valor de uma resistência pelo número de resistências iguais. Que eu vou falar isso na demonstração que eu vou fazer no exemplo. Circuito misto eu vou fazer no modelo seguinte. Nesse ponto eu paro e ficamos por aqui para a próxima aula. Até a próxima.